Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta para mais um especial dessa vez, para falar, aliás, estou aqui num café chamado The Grill, né? Não é The Grill, não tem um D, chama Grill, e ele é em Málaga, na Espanha. Então nós estamos aqui tomando um cafezinho, uma xícara super chique, ó, para falar de um dos assuntos talvez mais relevantes que nós temos no momento, que tem a ver, obviamente, com o atentado do Trump, mas está ligado a exatamente a política woke. Como o wokeísmo se tornou não só uma ideia, não só uma má ideia, não só uma ideologia, não só uma força política, mas agora um movimento violento que utiliza de várias estruturas para começar o seu projeto totalitário com violência e um extremo grau, realmente, até de uma organização paramilitar. Para entender isso, nós vamos falar, obviamente, do atentado do Trump, en passant, para entender o que tem se tornado o wokeísmo, que é por isso que existe esse movimento tão grande contra essa corrente woke, que não é só pela sua questão antropológica e social, mas também política e paramilitar. A senha, o momento que foi utilizado, né, a senha que piscou no Partido Democrata e uma insurgência das elites dentro do Partido Democrata, eu vou falar disso um pouco hoje, mas principalmente no próximo Geopolítica e Geoeconomia, que está para sair, acho que nessa próxima sexta-feira, foi quando Trump disse "Make money great again". Vamos fazer o dinheiro grande de novo. E essa foi a senha para, na minha visão, fazer com que a organização woke aceitasse o atentado contra a vida do Trump. A minha lógica, a minha análise é muito simples. Veja só, um dos grandes apoiadores do Partido Democrata, historicamente, tem sido as empresas de tecnologia. Claro que elas foram dominadas pelo wokeísmo, né, e elas foram grandes agentes do wokeísmo. Mas você tem que entender que o Partido Democrata ele teve um racha entre uma organização criminosa do Obama e a organização criminosa dos Clinton. Essas duas organizações lutaram para tomar conta do Partido Democrata e dos Estados Unidos, serem os objetos, serem os instrumentos políticos desse globalismo que é tocado pelo BlackRock e pelo Vanguard. Isso é muito claro, que você veja o seguinte, e eu vou falar dela agora, mas ela é um personagem mais importante mais na frente. Se você pegar, por exemplo, os consultores da Kamala Harris, econômicos, durante a vice-presidência, foram Mike Pillow, que é um ex-economista do BlackRock, e o Dinham Millison, que era da Ford Company. São os dois principais consultores econômicos da Kamala Harris. E esses caras influenciaram violentamente a política econômica dos Estados Unidos. O problema, meu caro, é que houve uma insurgência nas elites. O BlackRock autoriza que certas elites embaixo apareçam e que também influenciem a visão econômica dos Estados Unidos. E essa visão era extremamente woke. E por quê? Eles precisam da moeda de crédito de carbono, eles precisam de uma mudança cultural, hegemonia política, jurídica, controle da moeda financeiro e hegemonia cultural. São esses fatores que são importantes para o wokeísmo. E no momento em que o setor de tecnologia começou a se rebelar, o Vale do Silício começou a se rebelar contra a orientação do BlackRock e do Partido Democrata, a primeira coisa que aconteceu, e querer tomar o poder e começar a direcionar a economia, a primeira coisa que aconteceu foi uma reação imediata do BlackRock. Primeiro, esses caras, utilizando o poder jurídico que eles têm, a influência na SEC, na Security Exchange Commission, fizeram uma batalha, na visão até de um dos maiores investidores de criptomoeda do mundo, de Bitcoin, que é o Anderson, a empresa Andreessen Horowitz. Esses caras, né, o Mark Anderson e o Ben Horowitz, imediatamente falaram o seguinte: nós estamos sendo bombardeados
a indústria está sendo bombardeada pela política democrata. Não por menos, recentemente o Trump agora disse que vai demitir o presidente da SEC, ou dos caras, na verdade, mais importantes da Securities Exchange Commission, que é o Gary Gensler, que esse cara, basicamente, foi o que fez leis contra as criptomoedas e o sistema de pagamentos, a pedido do BlackRock, que criou um fundo de criptomoeda para poder manipular o preço. Então, houve um domínio jurídico e econômico do setor de criptomoeda. Isso fez com que essa turma começasse, do Vale do Silício, a se rebelar contra as políticas de tecnologia do Biden, inclusive que queria, e uma das propostas deles era essa, aumentar o imposto, a taxação de empresas, por exemplo, que tiveram um grande valuation, uma grande valorização, mesmo que não tenham ainda tido o ganho de capital. Quer dizer, mesmo que seja apenas contábil, a partir de 100 milhões de dólares, ele iria taxar em 25% o ganho de capital não realizado. Olha que absurdo, né? Então essa é uma das políticas do Biden. Houve um bombardeio, uma necessidade do BlackRock e dos globalistas controlarem as criptomoedas. O motivo disso será mais detalhado e explorado no próximo GE Economia. Porém aqui nós vamos ter que usar esse pressuposto para entender o motivo dessa tomada violenta de poder dos woke. Isso não é novo, tá? Ele culmina no atentado ao Trump. Por quê? No momento em que a empresa de tecnologia se rebela, essa elite se rebela, um dos assuntos, por exemplo, que o Ben Horowitz alerta é exatamente que a política woke cultural estava cobrando um preço muito caro da indústria e do Partido Democrata e queria perder a eleição. E que, junto com as medidas econômicas, estariam então sendo basicamente restritas à expansão econômica da área de tecnologia americana a um preço muito alto, que era a política cultural. Por exemplo, as empresas de tecnologia, em face dos novos arranjos geopolíticos, que se recusavam, por exemplo, tipo o Google, a prestar serviços para determinados governos se ela entendesse que a política daquele governo não era moralmente aceitável, tiveram que começar a trabalhar para os governos para se manter. Ou seja, tiveram que romper com a política woke porque estavam tendo prejuízos em face de diversas oportunidades de negócios que estavam surgindo, basicamente porque iam de encontro à política woke. Então, isso começou a acontecer. E o Vale do Silício começou a se rebelar. Bom, é fácil controlar o Vale do Silício se você tiver a SEC. É fácil você controlar o Vale do Silício se você tiver o maior poder econômico do mundo. Isso não preocupava o Biden. O problema é que a política do Trump, e o Trump começou a ser o único candidato plausível para ganhar as eleições presidenciais, mesmo no campo republicano. E se você olhar com cuidado, eu fiz uma anotação aqui, qual é a política? Quando você pega todo o caldo do Trump e espreme, o que você vai ter? Você vai ter 4 políticas que hoje são importantes para os americanos. Uma ordem pública, que tem a ver com crime, mas também cultural, né? Imigração, inflação, que tem destruído a classe média americana, e um sistema de decisão lento e burocrático, que é a tecnocracia. E essa é a grande pauta do Trump. Se você pegar o limite, ele está falando do aspecto cultural, da tecnocracia, da ordem pública e da imigração. Todas pautas woke. Então era importante, e é importante, neutralizar o Trump, que se tornou o candidato mais importante no campo republicano. E o problema é que o Trump assumiu e passou a defender a criptomoeda. Ele inclusive se denominou, falou que será o presidente da criptomoeda. Isso torna o plano woke de hegemonia cultural e econômica em risco absoluto. É um desespero, porque a criptomoeda é a única alternativa viável para se contrapor ao crédito de carbono como moeda. E é um rebalanceamento das dívidas e do sistema monetário internacional que se fez, que eu vou explicar lá no GE Economia. Não perca, é importante como complemento dessa pauta woke. Então, quando o Trump se coloca como o libertador financeiro dos indivíduos e contra a pauta woke,
ele se coloca como o maior risco à implementação do sistema ambientalista, à ditadura ambiental, à ditadura woke que estava sendo formada. E por isso ele passou a ser um alvo não só importante a ser eliminado, mas necessário. Não basta mais prender o Trump, é necessário acabar com o líder do Trump. E todo o circo democrata estava montado para isso. O plano era, digamos assim, quase que perfeito, né? Qual era a ideia? Você pega lá o Biden, um boneco de pano, o Trump sofre um atentado contra a vida, ele morre em frente às câmeras, o discurso já estava pronto, a necessidade de unir o país, a que ponto chegamos com o discurso de ódio, que ele estava sofrendo, basicamente, efeitos do seu próprio discurso, que o atirador era um cara que tinha sofrido bullying na escola. Olha a necessidade das políticas do woke e de harmonizar o país, de pacificar o país. Não haveria um candidato à altura para disputar no campo republicano. O culpado disso seria o FBI, né, como foi. Teve a demissão da presidente do FBI, do Serviço Secreto Americano, mas também cairia e recairia a conta da incompetência da segurança nacional no Biden. E aí surgiria, né, no meio desse caldeirão que ia se tornar os Estados Unidos, uma unificadora, que seria uma mensagem de paz, de amor, de dancinha, né, que é a Kamala Harris, que, veja bem, estaria sendo patrocinada pelo BlackRock e pela Ford Company, que são os mentores econômicos dela. Ou seja, haveria a retomada do Vale do Silício. Mesmo com a falha do atentado do Trump, olha o que aconteceu. A Kamala, imediatamente, na semana do anúncio, teve uma captação gigante, basicamente promovida pelo Obama. Houve parece que era um evento novo no quadro político americano. Os jornais só falam dela, seja no Financial Times, New York Times, redes sociais, algoritmos. Mas ela imediatamente fez dois movimentos. Anunciou um plano para restabelecer o poder de compra da classe média americana, que está destruída com essa política que começa lá no Zbigniew Brzezinski, tá? E que ela também promete fazer um reset, ou seja, vamos recomeçar o relacionamento com as indústrias de Bitcoin. Essa foi a mensagem. Mas isso está no plano, só que a ideia era, elimina-se o Trump, faça um acordo nacional de pacificação, junta-se de novo, traz de novo as indústrias do Vale do Silício, um acordo com BlackRock, vamos fazer o crédito de carbono, vamos desenvolver o Bitcoin, mas vamos regular para poder manter o controle sobre o sistema financeiro, que é absolutamente relevante manter o controle sobre o sistema de pagamentos e meios de moeda para os globalistas woke. Se lançava a Kamala e se celebrava essa nova diversidade, equidade e inclusão, que é o DEI, nas Olimpíadas de Paris, com esse espetáculo fantasmagórico que foi feito na abertura, né, para promover a agenda woke. Esse é o plano. E o ponto para você entender é que esse plano que os woke estão montando não é apenas um plano ideológico, não é apenas uma nova antropologia, não é apenas um sistema de inclusão, mas é um sistema de terror. É importante perceber isso. Veja, onde está o Black Lives Matter? Sumiu. Ele teve o seu papel. Ele é uma instituição terrorista nos Estados Unidos, provocou rebeliões e emplacou uma pauta da Kamala Harris. A partir daí ele some. Veja, recentemente você teve vários eventos no mundo de pessoas que foram agredidas ou morreram, negros. Por exemplo, na Olimpíada de Paris, todos os africanos que eram moradores de rua simplesmente foram tirados, uma higiene social. Onde está o Black Lives Matter? Ninguém sabe. Ele deixou de existir porque ele tem uma função de desestabilização social. Mas não é a única. Você vai ver isso como os outros têm usado isso em alguns outros fatores. Outro exemplo, ONGs, as organizações não governamentais. Em todo lugar em que se tentou regular que as ONGs tivessem que ser transparentes nos seus investimentos, no sentido de que ela receberia dinheiro, de quem ela está recebendo dinheiro e quais são os interesses econômicos por detrás desse patrocínio, houve rebeliões, manifestações, convulsões sociais. Exemplo, na Geórgia, exemplo,
no Cazaquistão, no Quirguistão, onde se tenta regular as ONGs a uma insurgência social violenta, militar. Outro exemplo, o Movimento do Sem Terra, ele deixa no Brasil de ser uma organização ligada umbilicalmente ao PT e passa a ser liderado pelo Boulos, que é um woke patrocinado, né, o PSOL, pelo Itaú, pelos esses grandes capitais financeiros da Faria Lima, assim como a Tabata, né, que recebe dinheiro de banqueiro. Basicamente, esses caras são patrocinados pela agenda woke financeira, que tem esse braço armado no Brasil com o MST, que tem um braço das ONGs no Brasil, que se utiliza, né, do Ministério Público, que é uma força coercitiva, que denuncia, é o único órgão no Brasil que pode mandar você em cana, meu camarada, né? Ou pedir para você ir para cana. O juiz decide. Mas com controle jurídico e com controle da denúncia, eles controlam basicamente toda a economia brasileira e o seu desenvolvimento, porque eles basicamente utilizam desses órgãos para impedir o desenvolvimento brasileiro. Os wokes utilizam e têm utilizado de organizações paramilitares ou poder de convulsão social para fazer instrumentos de estabilização. Isso acontece com as ONGs no Brasil e fora do Brasil, onde se tentou regular, houve convulsão social, houve até soco de deputado na Geórgia para aprovar um projeto simples como a segurança das ONGs. O MST, você tem o Black Lives Matter, ou seja, você está tendo um aparelhamento dos wokes como uma luta armada violenta e que utiliza desse duplo padrão, um discurso de amor, um discurso de inclusão, mas juridicamente eles têm aumentado a pressão judicial para te mandar em cana, para criminalizar aquilo que é contra ou que vem pelo menos criticar o discurso deles, e também se utilizam de instrumentos paramilitares de desestabilização. Mas não para por aí. Você quer ver um exemplo? Aqui na Espanha está tendo um movimento chamado Contra o Turismo. Eles estão jogando água nos turistas, dizendo que está tendo muito turismo. Novamente parece um movimento orgânico, as pessoas estão de saco cheio de tanto turismo. Será? Será que esse é o problema? Olha que loucura. Eles querem que os imigrantes continuem vindo, mas não querem os turistas. Faz sentido isso? Aí eles falam, não, eu quero o turismo, eu quero limitar o turista. É o mesmo projeto, que se você for ver, é o mesmo projeto, na mesma função daquela empresa de companhia aérea japonesa que queria limitar, por exemplo, a quantidade de bagagens que você pode levar no avião ou não levar mais roupa para preservar o carbono e o meio ambiente. E esse projeto só deu errado porque a movimentação foi gigante, né? Houve uma repercussão negativa enorme no meio social. E eles fazem isso, eles fazem testes sociais. Se ele sente que aquele produto, aquele projeto foi mal visto, ele recolhe o projeto e simplesmente diz, olha, passou. Mas são testes sociais. É o mesmo teste de que você tem que hoje no aplicativo de algumas companhias aéreas, ainda não mandatoriamente, dizer se sua viagem é de negócios ou turismo. Porque na ONU já se discute, por exemplo, limitar o número de viagens de turismo, aquelas que você tem, olha só, direito. Então, se você é um trabalhador pela Organização Mundial do Comércio, tem 30 dias por ano de férias, você vai ter 30 dias de viagens internacionais que você pode fazer. Fora isso, você tem que justificar, porque é trabalho. Então, você vai ter uma redução do número de voos. Como, novamente, isso gera uma comoção social enorme, estão utilizando de movimentos orgânicos para começar a dizer que existe excesso de turistas. Se existe excesso de turistas, vamos limitar a entrada. Se limitar a entrada, vai limitar o número de voos. Se limitar o número de voos, então você vai atingir a meta de começar a controlar a política, o consumo e a movimentação e a mobilidade, não só social como financeira. Ou seja, isso tudo faz parte dessa agenda woke. A agenda woke hoje, ela está se tornando uma agenda não apenas identitária, não apenas totalitária, não apenas coletivista, mas militar, com instrumentos de desestabilização pela tomada de poder. Os wokes não tomarão poder apenas, não se iludam, através da democracia, né? O espetáculo fantasmagórico criado pelo Macron e as mensagens dele no Twitter são muito claros. Ele tem
ele disse, nós vamos fazer, nós faremos, nós fizemos, né? Essa é a França. Então a França hoje é o capital mundial do wokeísmo. É a capital onde, hoje nas Olimpíadas, você não pode, um surfista brasileiro, ter o Cristo Redentor na sua prancha, que é um símbolo não apenas religioso, mas de uma cidade como Rio de Janeiro, mas ele pode fazer uma alusão à Santa Ceia, desde que seja para a pauta woke. O que existe não é uma laicidade religiosa, uma neutralidade religiosa, é uma anti-religião, ou qualquer religião que não seja a religião woke. Quer dizer, se você hoje na França for ao colégio usando, por exemplo, o véu do Islã, é proibido. Você não pode entrar com uma cruz no peito, você não pode entrar com uma camisa que tenha símbolos religiosos, tá? Mas você pode usar o arco-íris. Você pode usar uma camisa com arco-íris, porque aí é inclusão. Ou seja, a França hoje, ela se torna a capital política do wokeísmo. Uma adoração, basicamente ali, uma manifestação de uma celebração, que era para ter ocorrido com a morte do Trump. Essa celebração da festa de Paris deveria celebrar a morte do Trump e o domínio dos wokes. Não aconteceu, seja por Deus, no meu ponto de vista, seja por de outros sorte, né? Para mim é providência divina, mas não aconteceu. Mas não podemos nos iludir, entender o que está acontecendo hoje. O wokeísmo está criando fontes de desestabilização e de uso militar. Um outro exemplo que eu posso dizer para você foram as igrejas queimadas no Chile, né? Que houve um movimento e de repente sumiu, que foi o mesmo movimento causado por aquele vereador ligado ao MST, do PT, que invadiu uma igreja no sul do Brasil, e para poder falar sobre racismo estrutural. Como a repercussão disso foi extremamente negativa, eles, neste momento, retiraram o pé e pararam de falar das igrejas, pararam de invadir as igrejas, mas continuam utilizando o anticristianismo como a sua política de domínio. E eles irão continuar utilizando instrumentos paramilitares. A estrutura woke, ela não está apenas ideológica, ela não está apenas em campos econômicos, mas também em organizações paramilitares espalhadas no mundo, como Black Lives Matter, como as ONGs, como o MST, e eu não duvido que até mesmo no crime organizado, no tráfico de drogas e de armas, onde eles têm se apoderado desses movimentos para fazer rebeliões específicas em alguns países. O que é até meio interessante, antagonista, porque, curiosamente, alguns chefes dessas organizações criminosas não gostam da pauta queer, não apoiam a pauta queer. Mas eles não, obviamente, não têm a capacidade de entender a profundidade do que estão fazendo. Então eles se valem, né, dessa, por exemplo, legalização das drogas para poder ter uma nova fonte de financiamento para os seus atos de wokeísmo baseado em inclusão, né, diversidade, igualdade, liberdade, para que possa então começar a se beneficiar da indústria que é moralmente ilegal do ponto de vista cristão, mas não é do ponto de vista woke. Essa pequena análise que eu vou fazer é para alertar o movimento que tem por trás do Trump, porque parece, para a mídia nacional aqui, que o Trump bateu de carro, né? Tentaram matar o presidente dos Estados Unidos, mas já passou. Foi um menino que deu um tiro no presidente dos Estados Unidos, né? Já tínhamos o presidente do FBI, já tiramos o Biden da disputa, então passou. Agora, né, podemos seguir, vida que segue. Obviamente, com o atentado político, a vida de um presidente é seríssimo. Não é uma coisa corriqueira, não deveria ser uma coisa corriqueira. Mas isso está sendo tratado pela mídia como se fosse uma batida de carro. O Trump bateu de carro, mas passou, né? O que não foi verdade. E o que tem por trás disso é um domínio econômico, jurídico, tecnológico e cultural. Sem dúvida. Tá? E, de fato, o Trump é hoje o único candidato possível para ganhar da Kamala. Agora, o motivo da Kamala ter sido escolhida, e não a Michelle Obama ou o próprio Obama, é muito simples, meu caro. A Kamala é a única candidata que, de fato, pode perder verdadeiramente uma surra para o Trump. Mas veja, ela é ligada ao wokeísmo, tá? Ela é ligada ao globalismo, ela é candidatura. Ela é uma candidata woke. Mas eu tenho dúvida se os democratas querem realmente ganhar essa eleição. O partido.
e até mesmo o establishment, os globalistas, porque eles sabem que vai ser necessário fazer um ajuste econômico brabíssimo, seríssimo, para poder fazer essa transição do sistema monetário baseado em preço para um sistema baseado em energia. E eu acho que eles querem jogar isso na conta do Trump, mas isso é um assunto para o próximo Gera Economia. A questão é, o wokeísmo está avançando em alta velocidade para tornar o seu braço paramilitar e de desestabilização algo extremamente forte e vantajoso. Estão fazendo isso em todo o mundo. Não é apenas aqui no Brasil, não é apenas nos Estados Unidos, não é apenas na Europa, mas também avançando com esses braços na África e tentando chegar na Eurásia. Então, temos que ter essa noção de que o wokeísmo não é uma agenda apenas econômica ou política, mas também violenta. E ele tomará o poder, como Macron tem sinalizado, através da força e dos atentados e de organizações paramilitares que irão provocar guerras civis. O wokeísmo hoje é o maior risco para o Ocidente e para a segurança e a vida das pessoas.